Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 490. Gravando um pouquinho mais cedo hoje, para descansar, né? Um pouquinho mais cedo. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. O tema, o mesmo ainda, magnetizadores e hipnotizadores. Então vejamos. Hermínio Miranda continua dizendo assim: é claro, pois que nisto, como em quase toda problemática espiritual, vamos encontrar o mesmo dispositivo da sintonia vibratória. Então tudo resume-se em sintonia vibratória. Os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar, para aliviar, para corrigir desvios, né? Os desajustados para dominar e punir. Então vamos lá. Observemos o que havíamos dito nos vídeos anteriores. Não sei se você se lembra, mas a cabeça aqui não esquece. Você se lembra quando nós tratamos aqui de duas partes? Essas duas partes, pegando-se o fluido, o magnetismo neutro, daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte aqui, onde Hermínio Miranda, ele trata realmente do magnetismo neutro. Então, nessas duas partes que nós tratamos, não sei se você se lembra, nós abordamos o fato das trevas, dos nossos irmãos chefes provisoriamente das trevas, onde eles apossam desse magnetismo na criação divina, na natureza de Deus, justamente para poder causar ali os males que eles têm em mente. Mas que não só eles são responsáveis, quanto aqueles que praticam, como também aqueles que encomendam os trabalhos de feitiçaria, de magia e por aí em diante. Mas não sei se você se lembra também que tivemos a oportunidade de dizer que se não fosse a mediunidade, obviamente ninguém lograria êxito. Mas ao mesmo tempo tivemos a oportunidade de dizer que da mesma forma, conforme o mal se utilizam desse magnetismo neutro para poder praticar o mal, o bem também se utiliza desse magnetismo para poder praticar o bem, praticar o amor, para praticar a caridade. Quando nós tratamos a respeito dos médiuns, os passes, os tratamentos de cura, enfim, os médiuns de cura, essas energias que são manipuladas e direcionadas às pessoas necessitadas. Pois veja aqui para você ver agora, ó. Os espíritos superiores, olha o que
Hermínio Miranda está dizendo? É o que havíamos dito. Os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar, para aliviar, para corrigir desvios. É lógico que tanto a hipnose quanto o magnetizador, o magnetismo, todos fazem parte de um só conteúdo. É óbvio, jamais que o indivíduo exímio hipnotizador, se ele não possuísse, não tivesse uma boa cota de magnetismo. Então, para ser o hipnotizador, é lógico que para ser um hipnotizador, o indivíduo precisa ser um magnetizador. Caso contrário, ele não logra êxito. Porque, por exemplo, a indução faz parte da hipnose. A indução faz parte da hipnose. Não queira a pessoa que não domina querer pôr em prática que ele não consegue. Então, olha só para você ver. Hermínio dizendo: os espíritos superiores utilizam-se da hipnose. Os espíritos superiores. É preciso dizer aqui que os espíritos das trevas, os chefes momentaneamente das trevas, eles também são exímios hipnotizadores. Eles são exímios magnetizadores. Eles entendem bastante de indução. Ora, caso contrário, eles não conseguiriam realizar a metamorfose no perispírito dos indivíduos, que aqui nós conhecemos como licantropia, zoantropia, pois nós sabemos que as trevas, elas, através do magnetismo neutro, elas conseguem, juntamente com a indução, magnetizar. E através da indução, num período, manter aqueles indivíduos na condição de um asno, de um fauno, de um animal. Porque a impressão que eles têm é de que realmente são animais. Mas é preciso dizer que as trevas só conseguem, através da indução, da hipnose, do magnetismo, transformar ali naquele processo de licantropia e de zoantropia,
esses perispíritos, graças em animais, nessas formas horrendas, graças o sentimento de culpa que o espírito traz quando ele pensa realmente os crimes que eu cometi, eu não valo nada, eu não presto. De fato, vocês têm razão. Vocês estão dizendo, ele conversando com os hipnotizadores das trevas, vocês estão dizendo que eu sou um lobo, um urso, um animal. Realmente eu sou um animal. Porque o que eu cometi, o que eu pratiquei, nem um animal praticaria. Então, a transformação em animal ocorre sim, perispiritualmente, através da indução da hipnose do magnetismo, do magnetizador, graças ao consentimento do espírito hipnotizado. Porque não é o indutor, não é o hipnotizador, não é o magnetizador que o transforma. Porque eles querem. Não. Você conseguiu entender? A base de tudo é o hipnotizador, é o hipnotizado. É o magnetizado. Ele que consente. Ele que permite, ele que consente. Eu realmente não presto. Então, é o que os hipnotizadores carecem, é do consentimento do hipnotizado. Mas vejamos, eu quis explicar isso, já expliquei em outros vídeos, mas eu gosto de falar, você já percebeu isso. Porque aqui, Hermínio Miranda está dizendo assim, os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar. Para você ver também, ó. Enquanto os espíritos das trevas se utilizam-se do magnetismo para o mal, para transformar perispíritos momentâneos, né? Em animais, para causar dor e sofrimento na vida das pessoas, porque as pessoas consentem, as pessoas permitem, porque semelhante atrai semelhante, enquanto as trevas agem usando esse magnetismo para o mal, transformando perispíritos em animais, vamos dizer assim. Os benfeitores espirituais, eles se utilizam desse mesmo magnetismo, que é neutro, para desfazer essas formas grotescas, horrendas, monstruosas. Os benfeitores, eles se utilizam-se desse magnetismo, né, para ajudar a humanidade, para aliviar dores e sofrimentos, para corrigir desvios e transtornos, enquanto os desajustados, eles se utilizam desse magnetismo para dominar, para punir. Agora, mais um esclarecimento.
É preciso entender que os espíritos das trevas, por mais sábio que são, por mais que eles conseguem manipular esse magnetismo e ali aplicar no perispírito daquele espírito, por mais que eles conseguem magnetizar aquele perispírito, aquele espírito, por mais que eles conseguem realizar ali a indução, quando, através desse processo todo, o indivíduo ele toma a forma da indução de um animal, de um fauno, de um asno, de um cão. É preciso entender que as trevas conseguem transformar, consegue manipular, transformar não, consegue manipular o indivíduo, conseguem manipular o magnetismo, conseguem manipular o espírito a tomar aquela forma, porque aquela forma é aquele espírito que toma. Só que as trevas, não sei se você sabe, elas não conseguem desfazer aquela forma. Olha que coisa. As trevas conseguem, eu vou assim, ser mais rápido, ó. As trevas, elas conseguem manipular aquele magnetismo, conseguem manipular aquele espírito, conseguem fazer com que ele crie aquela forma de fauno, só que elas não conseguem, por mais sábio que seja, os espíritos das trevas, por mais sábio que são, ou que sejam, eles não conseguem desfazer aquela forma. Você sabe quem desfaz aquela forma depois? Os bons espíritos, a misericórdia do Pai. Seres dotados de amor. Esses, sim, são os únicos capazes de desintegrar aquela forma de animal. As trevas não conseguem desfazer. Porque para desfazer, só o amor desfaz aquela forma animalesca. O mal não consegue desfazer essas formas. Só o amor consegue. Por isso, passa anos, passa décadas, não importa. O indivíduo naquelas condições, naquela condição de animal ali, aparentemente. Porque aquilo ali é só aparência, tá? É só o sentimento, o pensamento, porque o princípio inteligente mesmo, ele não... a personalidade, não mexe nessa área. Aquilo ali é tudo aparente. Passa-se anos, passa-se décadas, depois quando aqueles animais não
com todo respeito ao termo. Depois, quando aqueles animais não estão prestando para mais nada nas cidades das trevas e também para aqueles chefes das trevas, eles abandonam aqueles animais nas regiões umbralinas. Ou os mentores espirituais intervêm por alguns e os retiram daquela cidade das trevas, daqueles lugares, daquelas prisões, levando-os até os departamentos espirituais, cirurgias e mais cirurgias perispirituais, levando-os até as casas espíritas sérias. E na casa espírita séria, eles acoplam, os mentores acoplam aqueles seres com formas de animal ao campo vibratório do médium, e é onde, através do choque anímico, gradativamente, aquela forma vai desaparecendo. Trabalhos e mais trabalhos de desobsessão para desfazer, trabalhos e mais trabalhos para desfazer aquela forma. Então, é natural um ser desse, depois de décadas nesta forma de animal, é natural ele passar por 10, 15, 20, 30, 40, 50 reuniões de desobsessão, de tratamento perispiritual, cirurgias e mais cirurgias, até desfazer toda aquela forma animalesca. Pois afeta todas as áreas do indivíduo, inclusive a fonação. Uma das áreas que são afetadas primeiro é a fonação. Aquela alma, aquele espírito, ele perde a fonação. Porque é lógico, um animal, ele não tem essa fonação que nós temos. Então esse espírito, ele é levado à casa espírita várias vezes na forma de um animal, e cada vez levado pelos mentores espirituais, cada vez que passa por tratamento espiritual, perispiritual, vai deixando aquela forma animalesca gradativamente. Não houve a indução gradativa. Ela não foi penetrando. Tem que ser retirada gradativamente também. Não existe esse negócio de um espírito levado a uma reunião mediúnica de desobsessão e ali acoplado no médio, por exemplo, um asno. E depois de 2, 3, 5 minutos de diálogo com o mentor, é lógico, com o doutrinador, é lógico que o doutrinador, só ele que fala, porque ali o asno, ele não consegue falar nada porque ele perdeu as cordas vocais momentaneamente. 5, 10 minutos ele já perde aquela forma ali, já volta à forma de ser humano. Não é assim não. É igual muitas pessoas acham, porque a pessoa aqui na Terra foi cego, mudo, surdo, aleijado, porque desencarnou, não generalizando também, tá? Porque desencarnou, recobrou a forma instantaneamente. Não, meu bem. Não é assim não.
Porque às vezes aquela pessoa aqui na Terra passou por aquela prova e aquela expiação, mas não foi uma pessoa resignada. Ela não aceitou. Por fora ela aceitou, mas mentalmente ela apedrejou Deus e Jesus e a espiritualidade total. Mas todo mundo que a via, nossa, coitadinha, que anjo, né? Que anjinho. Não é assim não. Agora, existe aqueles que, com muita resignação, aceitação, mediante a prova e a expiação, retorna ao plano espiritual e depois de algumas horas, depois de alguns dias, realmente ele perde, não é que ele perde, desfaz-se toda aquela forma no seu perispírito e ele recobra a forma de antigamente. Mas a maioria continua por várias cirurgias, tratamento espiritual, perispiritual, por aí em diante. A mesma coisa, o asno, o fauno, o cão, na licantropia, na zoantropia e por aí em diante. Não é? Então vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo só hoje.